Peço que vocês abram as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 10. Vou ler apenas um versículo. A mensagem, ela é muito oportuna. A mensagem que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no meu coração. E hoje eu estou tendo esta oportunidade de externar à igreja. Ela é muito oportuna. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, como eu estava falando, essa mensagem, ela vem permeando o meu coração. Eu tenho falado acerca do que nós acabamos de ler aqui. O tema da minha mensagem é: como está a prática da sua fé? O versículo de número 38 que eu li diz que: todavia, o justo viverá pela fé. E o tema da mensagem é: como está a prática da sua fé? E aí, já iniciamos sendo desafiados com uma pergunta pertinente, uma pergunta que ela é individual. Essa pergunta você não pode transferir para a pessoa que está ao seu lado, direito ou esquerdo. Essa pergunta é para você: como está a prática da sua fé? E falando de fé para as pessoas, observando a fé das pessoas, e também observando a minha fé, eu cheguei à seguinte conclusão: que fé não é algo tão simples de se entender. A fé é algo tanto complexo. E nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos ter a oportunidade de vermos alguns contextos bíblicos relacionados à fé. Mas é algo que não é tão simples de se entender. E graças a Deus por isso. Nós observamos aqui que o Senhor, Ele usa um termo interessante: o meu justo viverá pela fé. O meu justo. Olha que coisa linda o Senhor nos revela. O meu justo viverá pela fé. Você é propriedade do Senhor. Você é escolhido, escolhida do Senhor. Por isso Ele te diz: o meu justo viverá pela fé. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Mas em contrapartida, nós estamos diante de um mundo onde que o maior combustível nosso deveria ser andar pela fé. Esse deveria ser um dos maiores, ou o maior combustível para nós vivermos o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um caos na saúde. Nós estamos vivendo um caos governamental. Nós estamos vivendo um caos espiritual, religioso. Em qual caos você está vivendo? A humanidade está ligada, direto ou indiretamente, a esses caos. E aí eu te pergunto:
Como você tem lidado com essa situação? Como anda a sua fé? Você tem usado como ferramenta a fé? Porque o que o Senhor quer de nós é: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas a palavra justo pode ser para você algo que você não se considere. Talvez você não se considere justo e por isso você não pratica a fé. Talvez você se considere indigno de se aproximar de Deus. Mas quando o Senhor diz que o meu justo viverá pela fé, a palavra de Deus não é contraditória. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 10, diz assim: não há justo, nenhum sequer. Então, nós nos deparamos aqui com uma situação que pode parecer contraditório. Não há um justo sequer. Como é que o justo vai viver pela fé? Mas essa justiça aqui, esse não há um justo sequer entre nós, é por causa da nossa condição pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas esse mesmo Deus, Ele diz também em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, que Ele nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Ele quem te justifica. Então nós somos justificados pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Então tome posse disso. Não é porque você é bonzinho ou boazinha, merecedor ou merecedora, não. É porque Ele justifica a mim e a você. E precisamos entender isso. Precisamos buscar à luz da palavra, entendermos isso diante do Senhor. E o Senhor pode estar falando contigo nesta noite. Talvez a sua fé é uma fé que precisa ser desenvolvida. E talvez diante dessa incapacidade, dessa linha de pensamento que talvez você traz com você, você ser indigno ou indigno, o Senhor te diz nesta noite: eu te justifico. Eu te justifico. Um outro ponto que é importante aqui, falando de fé, como está a prática da tua fé? O que é fé para você? Talvez você não pratique a fé porque você não sabe o que é fé. Como fé é uma coisa complexa de se entender, talvez você não consiga discernir o que é fé. Mas a Bíblia mostra-nos, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é a natureza da fé. Desse ponto de partida, você já pode começar a entender um pouco o que é fé. Resumidamente falando, fé é acreditar no impossível.
aquilo que está difícil na sua vida, naquilo que está difícil na minha vida. E mais uma vez o Senhor te diz: o meu justo viverá pela fé. Se nós pegarmos aqui Hebreus, nós encontraremos aqui diversas experiências aqui, através da fé, que foram alcançadas. Mas eu estou falando para você que está aqui nessa noite. A oportunidade é para você que está aqui nessa noite. O Senhor quer restaurar a sua fé nesta noite. E que você possa, em o nome de Jesus, se apossar. Nós precisamos nos apossar, porque é a palavra de Deus que tem nos orientado, que nos orienta. Então eu já me apossei que eu posso viver pela fé. Eu tenho que viver pela fé. E não está fácil no mundo que nós estamos vivendo. O que nos resta a não ser a prática da fé. Não tem outra alternativa. Você não pode fazer um parâmetro. Nós estamos aqui agora, não sabemos o que acontece daqui a alguns segundos. Mas se sua fé estiver firmada no Senhor, aí a coisa muda de figura. O meu justo viverá pela fé. Nós estamos aqui em um auditório, onde temos algumas pessoas, irmãos, irmãs, crianças, e nós nos deparamos aqui, que só o Senhor conhece o grau de fé que existe em você. Só o Senhor conhece a prática da sua fé. Mas a palavra é só uma: o meu justo viverá pela fé. Eu buscando aqui alguns versículos paralelos referente à fé, eu pude observar algumas variações da fé de acordo com as situações. E eu quero pontuar aqui cinco situações, para que você possa entender que existem orientações, existem experiências na Bíblia, e existem experiências também de pessoas que talvez você conheça, marcadas pela fé. E a primeira delas eu coloquei aqui: um homem com muita fé. Mateus capítulo 8, versículo 10. Essa passagem é aquela que fala daquele centurião. O centurião que implorou pela cura do seu criado. O versículo 10 diz assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Um homem com muita fé, esse centurião. E esse centurião, ele pode representar você. Ele pode representar a mim. Porque o Senhor se admirou da fé daquele homem. Leia o contexto para você entender. O Senhor se admirou da fé daquele centurião. E o Senhor também quer se admirar da tua fé. Aquele criado foi curado com uma palavra. Ele falou: Jesus, com uma palavra o Senhor pode curar o meu criado. Eu irei curá-lo. Mas Jesus se admirou da fé daquele homem. O segundo ponto aqui: uma mulher com uma grande fé.
A mulher cananeia, que pedia pela libertação da filha. Mateus capítulo 15, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha que maravilha. Uma mulher com uma grande fé. Mulheres, eu convido a vocês nesta noite. Tenham fé. A filha desta mulher cananeia foi curada. E qual o pedido de vocês, mulheres, aqui? Qual o desejo do coração de vocês? O Senhor, nesta noite, ministra ao seu coração. Ó mulher, grande é a tua fé. Que você possa sair daqui nessa noite, uma mulher cheia de fé. Uma mulher com uma grande fé. E que você, homem, possa sair daqui nessa noite, um homem com uma fé muito grande também, em nome de Jesus. Mas quero continuar aqui, a fé de um grupo de pessoas. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha a experiência daqueles homens. Encontra-se lá, no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 5. Os homens fizeram lá uma logística, entraram com um homem pelo teto, mas aquele homem foi curado. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vamos ler. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Vendo-lhes a fé. E ele usa a expressão vendo-lhes porque era um grupo de pessoas com fé. Jesus está olhando a tua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. É impossível agradar a Deus sem a prática, o exercício da fé, sem ter fé. Ainda outra experiência, o pedido de ajuda pela falta de fé. Marcos capítulo 9. Gostoso dar uma passeada na palavra, porque o Espírito está falando aos nossos corações. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O Senhor também te entende, o Senhor também te compreende. O Senhor sabe que de repente os problemas abafaram a sua fé. O Senhor sabe que você está limitado ou limitada na fé. Então, assim como este homem, você pode dizer: ajuda-me na minha falta de fé. Pode ser o seu caso. Pode ser a sua situação. E esse pedido aqui foi o pedido do pai do jovem possesso de um espírito maligno. Ele foi atendido, mas ele faltava nele fé.
E o Senhor fez independente da fé, mas ele foi humilde. O que me chama a atenção aqui é que este homem foi humilde. Ajuda-me na minha falta de fé. De repente o Senhor também está querendo humildade de você. Talvez você esteja querendo fazer do seu jeito, com as suas forças. Você está querendo usar outra ferramenta. Mas seja humilde e peça ao Senhor: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Em nome de Jesus. Encerrando aqui essas experiências, o pedido para o aumento da fé. Olha só. E aqui não se trata de qualquer um, não. Lucas, no capítulo 17, no versículo 5. Então disseram os apóstolos do Senhor. Quem está dizendo aqui? Os apóstolos do Senhor. O que é que eles estão falando aqui? Aumenta-nos a fé. Não é vergonhoso para ninguém, mas há uma necessidade de humildade. Senhor, aumenta-nos a fé. Se te mostras fracos no dia da tua tribulação, a tua fé é pequena. Então peça ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eu poderia aqui pegar inúmeros versículos, esfolhar a Bíblia de ponta a ponta, mas eu creio que esses 5 pontos que foram aqui ressaltados são pontos que abrangem a todos nós. Abrange a cada um de nós, porque aqui nós falamos de um homem com muita fé, nós falamos de uma mulher com uma fé grande, falamos de um grupo de pessoas de fé, falamos da falta de fé e falamos do aumento da fé. Esse tema fé, ele é muito abrangente, mas eu creio que o Senhor pode estar falando com você nessa noite. E qual será o seu pedido nessa noite? O que está latejando aí no seu coração? O Espírito está ministrando ao seu coração. Qual é a sua indagação para o Senhor? Senhor, me dê fé? Senhor, aumenta a minha fé? Senhor, restaura a minha fé? Ajuda-me na minha fé? Qual é a sua indagação? O Senhor está aqui nessa noite. Creia que Ele está aqui e que Ele pode fazer isso por você. O que é impossível para você? O que está difícil para você? Talvez a pandemia não esteja te preocupando tanto, mas a sua condição financeira tem sido uma tormenta, e a sua fé está abalada, porque as economias estão ruins, as suas finanças estão ruins, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja cabisbaixo, porque você vem ao longo de anos e anos com a saúde não muito boa, e a sua fé já não funciona, mas nessa noite o Senhor te diz: eu estou contigo, tenha fé em mim, creia.
Talvez o seu casamento não anda bem. E talvez você esteja pensando que, mas eu tenho fé, eu tenho feito isso e aquilo. Mas a fé que o Senhor quer que você tenha é a perseverança. Perseverar. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero finalizar falando daquela fé, a fé salvadora. A fé de Efésios 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Essa é a maior experiência de fé. Existe a fé que cura, a fé que liberta, mas a fé que salva, ela é a mais importante. E se você nessa noite está aqui, e você não tem essa convicção da fé salvadora, o Senhor te dá essa oportunidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque fé é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque o Senhor quer de cada um de nós: o meu justo viverá pela fé.